Fala, turma, tudo certo? Gabriel aqui. Depois de um tempinho, não postei ontem a resolução porque eu passei meio mal. Mas enfim, vou estar aqui agora gravando a resolução das questões 55 a 65 do último simulado da plataforma SAD, tá? De humanas. É, vou pegar essas 10 por enquanto, porque eu ainda estou conversando, né? Tem o Caio, que ele vai gravar o resto, meu amigo Caio. Tem também o Rômulo. A gente vai dividir aí o simulado para ficar melhor, tá? A gente só tô esperando o resto do pessoal responder lá, mas essa aqui ficou certo que eu vou gravar, então eu já vou começar a gravar aqui. Antes de ir na academia aqui, já vou tentar gravar tudo, fechou? Então vamos lá, turma. A questão 55, né? Eu de verdade achei que foi uma questão difícil, tá? Eu inclusive errei ela, tá? Eu errei 4 questões de humanas e essa foi uma delas, né? Nessas 10 aqui estão duas que eu errei. E foi por isso que eu escolhi, porque eu acho que é mais desafiador, né? Enfim, vamos lá. Questão 55, né? Então ele fala aqui, ó, no contexto da revolta dos malês, que foi em 35, essa revolta dos malês foi uma revolta na Bahia, se eu não me engano, foi alguma coisa assim. A repressão descrita no texto, ela evidencia o quê? Então ele está falando sobre alguma repressão e essa repressão vai evidenciar o quê? Vai evidenciar alguma coisa, né? Então vamos lá. Depois do levante, as autoridades baianas se concentraram na tarefa de revirar a vida da comunidade africana. Os chamados costumes africanos afloraram nos documentos da repressão como um estranho e subversivo que precisavam ser proibidos. Então está falando de uma perseguição cultural, né? Não eram só os abadás, rosários malês e os papéis árabes que se tomavam como prova de rebeldia. O discurso salvacionista via na escravidão um meio de catequizar populações antes entregues ao domínio do Islã. Destarte, a religiosidade e o letramento tornaram-se um desafio radical à ordem escravista. Então ele está falando aqui sobre depois da revolta, né? Está falando que teve algumas consequências e que a consequência principal foi justamente essa perseguição religiosa, né? E nessa linha eu acabei marcando a letra B. Quando eu fiz o simulado, marquei a letra B, né? E aí eu percebi que eu estava cometendo um ledo engano, né? Como diria Renato Passos, né? Mas basicamente, qual que é o sentido dessa questão? Você pode ver que ele se refere, no caso, ao Islã, né? A essas religiões islâmicas, no caso, duas vezes, né? Ele fala dos abadás, dos rosários malês. Esse malê, ele traz uma referência ao Islã. Turma, voltei aqui que estavam me ligando. Enfim, ele faz justamente essa referência ao Islã, né? E eu não sabia quando eu estava lendo a questão, né? Por isso que é importante, que eu falo que é tão importante você treinar por simulado, treinar pela prática mesmo, porque você pega o vocabulário. Eu ainda não estudei Revolta dos Malês, né? Eu não estudei basicamente essa parte de história do Brasil, porque isso aqui, 1835, vai entrar ali no Brasil Império, né? Período imperial brasileiro. Mas enfim, esses malês, eles eram africanos, né, que praticavam o islamismo. Então era justamente esses africanos que praticavam o islamismo e nessa revolta eles buscaram, é como se eles estivessem indo contra tanto as injustiças da escravidão, mas também indo principalmente contra a questão da imposição do catolicismo no Brasil, tá? Então a gente teve justamente esses malês, eles fazendo o que? Eles se protestando porque eles queriam exercer a religião deles, que no caso era o islamismo, tá? E aí a gente tinha esses rosários malês, então eram os rosários islâmicos, né, os papéis árabes. Esse discurso salvacionista, ele é um discurso basicamente que ele é voltado como se fosse assim, essa pessoa ela vai acabar com os problemas, né? E era um discurso que era um discurso que falava que a pessoa, no caso a entidade ou alguma coisa, essa coisa seria o quê? Seria justamente a repressão ao Islã, tá? E ele queria então fazer o quê? Ele queria catequizar essas populações que eram islâmicas. Então a gente vai ler as alternativas, né? No contexto da revolta dos malês, em 35, a repressão descrita no texto evidencia o quê? A abolição do escravismo urbano. Cara, isso aqui você tem que ser maluco para você marcar isso, né? Porque em primeiro momento ele não fala nada de abolição do escravismo. E segundo, o escravismo ele foi abolido muito para frente, né? Foi em 88, se eu não me engano. Lei Áurea, né? Eu acho que foi 88 a Lei Áurea, enfim. B. Intolerância ao sincretismo crioulo.
eu fui nessa na prova, né? Porque justamente eu não sabia que os malês eles eram islâmicos e tudo mais, e aí eu vi essa questão de perseguição religiosa, eu falei, ah, então é a B, né? Porque o sincretismo é justamente você juntar duas religiões, né? Então você fazer mesclas, que é uma prática, inclusive, que foi muito comum no Brasil com a questão dessa mistura cultural, né? Que muitas religiões integraram partes do catolicismo em si, né? Mas enfim, a correta é a C. Associação do Islã à subversão política. E é o que faz mais sentido, né? O texto realmente por ser revolta dos malês, revolta dos islâmicos, né? Das pessoas que tinham a religião islâmica, e fala em todos os momentos da repressão, ele estava justamente fazendo o quê? Eles estavam pegando o Islã e colocando num pedestal abaixo, como se fosse, é como se ele estivesse fazendo o quê? Impondo a religião à vontade do império, tá? Então era justamente isso. Eles estavam fazendo uma subversão, né? Então é você colocar abaixo, é você virar, é você se pôr acima, você dominar, controlar do Islã, tá? Então é associação do Islã à subversão política é a resposta correta aqui, nesse caso, letra C. Fechou? D. Aliança estatal com a teologia abolicionista também não tem nada a ver, sabe? Essa repressão, ela evidencia aliança estatal com a teologia abolicionista? Não. Ou legitimação do tráfico por irmandades africanas. Ele também não fala nada disso, nada do tipo, tá bom? Então a letra C aqui é a correta. E é isso aí, turma. Essa questão aqui não foi fácil, tá? Inclusive, no próprio simulado ela está classificada como questão média alta. Fechou? Então é isso aí, valeu. Até a próxima aí.